Bom dia. Hoje são 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com a revista Época, revista aqui de um vizinho meu, revista Época, do dia 25 de novembro de 2013, né? Deste ano, 25 de novembro de 2013. Aqui está, revista Época. Pois bem, nas páginas 53, 54 e 55, a revista aqui traz uma entrevista, na página 52, 53 e 54. A revista Época faz aqui uma entrevista com o escritor, doutor em História, Reza Aslan. Aqui está, ó, Reza Aslan. O título aqui da matéria: Jesus era como os outros Messias. Aqui está, Reza Aslan. Páginas 52, 53 e aqui continua, ó. Aqui continua. Olha aí. Pois bem, coloquei aqui no quadro dados aqui sobre o livro de Reza Aslan. Ele acabou de lançar o livro com o título Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré. A vida e a época de Jesus de Nazaré. Autor, Reza Aslan. Editora Zaha. Páginas do livro, 308 páginas. Preço do livro, variável, né? R$36. Veja como o livro é caro no Brasil, né? R$36. Pois bem, aqui está, Reza Aslan. É um rapaz que aqui está. Ele foi entrevistado aqui pela revista Época, né? Sobre algumas coisinhas que depois em outros vídeos vou mostrar. Neste vídeo vou me fixar a parte aqui da entrevista sobre uma entrevista que houve com ele na emissora de televisão norte-americana Fox News. A apresentadora lá do programa, Lauren Green. A data foi aí agora em julho, né, deste ano, 2013. Essa Lauren Green é âncora da emissora americana Fox News. E essa entrevista foi uma coisa bem rápida que ela fez com o doutor aqui, Reza Aslan, sobre o livro Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré. Neste programa aqui, ela faz a entrevista com o Reza Aslan, né, sobre o livro dele. Muito bem. E o Reza Aslan, ele é estudioso de religião. Ele é formado em História, fez depois mestrado, mais alguns anos de mestrado, depois fez mais alguns anos de doutorado. Ele é PhD em História e ele é um estudioso de religião. Muito bem, vou aqui me ater à entrevista dele com a Lauren Green. Muito bem. Nessa entrevista, realizada agora em julho deste ano, o Reza Aslan explicou a sua entrevistadora, a apresentadora aqui da Fox News, explicou a ela direitinho como funciona o método histórico. Porque a Lauren Green, em sua ignorância, ela tentou no programa, durante a entrevista com Reza Aslan, ela tentou passar a imagem para o público norte-americano de que o Reza Aslan, já que ele nasceu no Irã, mora hoje nos Estados Unidos, na América do Norte, na Califórnia, mas já que ele nasceu no Irã e que a religião dele é o islamismo, ele é adepto do islamismo, então ela tentou passar para o público norte-americano como é que pode uma pessoa
que é adepta de outra religião, no caso aí o islamismo, como é que pode essa pessoa escrever sobre o cristianismo, sobre Jesus de Nazaré? Essa aí foi a ideia, a intenção dessa apresentadora aqui, que é âncora, né? Que é conhecidíssima nos Estados Unidos da América do Norte. Essa foi a intenção dela em passar essa idiotice para o público, né? Que para ela é impossível uma pessoa que é adepta de outra religião falar acerca do cristianismo, falar acerca de Jesus. Para ela, para a âncora desse programa, para a sua ignorância, né? Sua incompetência no assunto. Pois bem, o Reza Aslan, como é um historiador, como é doutor em história, ele aqui deu uma lição de inteligência e de conhecimento diante da apresentadora Lauren Green. Vou aqui ler. Veja a pergunta da revista Época. Está aqui, ó. Tá? A pergunta está aqui, ó, da revista Época, ó. Vou ler aqui na íntegra, tá bom? Vou ler aqui na íntegra. A revista Época pergunta ao Reza Aslan: sua entrevista na Fox News se espalhou pela internet. O que o senhor pensou quando Lauren Green perguntou sobre um muçulmano escrever sobre Jesus? Aí o doutor Reza Aslan responde: fiquei surpreso, mas depois entendi. Você pode falar o que quiser sobre democracia e liberdade nos Estados Unidos, mas, neste momento, há um sentimento anti-muçulmano em níveis sem precedentes na história do país. Em nenhum lugar isso é mais óbvio que na Fox News. É uma emissora que alimenta o medo como receita de sucesso. Mas é apenas reflexo do que milhões de americanos pensam. Entendo de onde a Fox News e a Lauren Green vieram. Existem milhões de pessoas que não conseguem compreender, melhor dizendo, que não conseguem compreender que a religião é um estudo acadêmico. São pessoas que confundem o estudo da religião com a fé individual. Religião também é uma disciplina acadêmica. Uma disciplina em que muçulmanos escrevem sobre hindus, hindus escrevem sobre cristãos e cristãos escrevem sobre judeus. Isso é totalmente normal. Somos historiadores. Olhe aí, internauta, que resposta linda dada por um cara que é inteligentíssimo, intelectual. Nunca ouvi falar sobre Reza Aslan. É agora que eu conheci, né? E também o livro dele. Já vou adquirir o livro, né? Porque, com certeza, é um livro de um historiador. Um livro muito bom. Já sei o que ele escreveu no livro, né? Já sei o que ele escreveu no livro. Mas, como é uma outra redação, como é um outro estilo, é bom a gente comprar. Com certeza, sábado agora, comprarei este livro do Reza Aslan. Agora veja aqui a entrevista dele com a Lauren Green, que é a âncora famosíssima nos Estados Unidos da América do Norte, que apresenta aqui um programa, né? Ela é a entrevistadora na Fox News. E essa entrevista com ele aí, bem curtinha, está na internet, eu tive acesso. Muito bem, agora veja aqui a imbecilidade da âncora, da apresentadora Lauren Green. Para ela, é impossível, é quase
uma piada para ela, na cabecinha dela. É quase uma piada. Alguém que é adepto, melhor dizendo, que alguém é adepto de uma religião, no caso aqui o Reza Aslan, que ele é adepto do islamismo. Então, para ela é impossível uma pessoa assim escrever sobre outra religião. Veja a ignorância, veja a incompetência dessa âncora, Lauren Green. E é famosíssima nos Estados Unidos da América do Norte. É famosíssima, né? Entrevistadora. Veja a ignorância dessa mulher. Ora, um historiador, ele é uma pessoa, ele é um estudioso neutro. O historiador, ele é um estudioso imparcial. Ele não defende A e nem pode defender B. Ele tem que analisar os fatos, mostrar os fatos como os fatos ocorreram. O historiador é parecido com um juiz de direito, que diante ali do autor e do réu, o juiz de direito, ele é um ser humano imparcial. Ele não pode ficar a favor de A nem de B. Ele vai olhar o processo, os autos de processo, e vai ver com quem está a razão. Assim é o historiador. A resposta que o Reza Aslan deu aqui, a revista Época, sobre a entrevista com a Lauren Green, é uma resposta inteligentíssima. Ele diz aqui que a religião é um estudo acadêmico, que a religião não pode ficar presa, o cristianismo não pode ficar preso aos cristãos, assim como o islamismo não pode ficar preso aos adeptos do islamismo, assim como o judaísmo não pode ficar preso, aprisionado apenas ali pelos adeptos do judaísmo, e assim por diante. A religião, como bem o diz aqui o doutor Reza Aslan, a religião é um estudo acadêmico. Nada impede que um historiador, que seja adepto de uma religião qualquer, nada impede que esse historiador faça um estudo sério sobre outras religiões. E assim, é o que ele diz aqui, cristãos podem escrever e escrevem sobre islamismo, sobre judaísmo, sobre hinduísmo, assim como hindus escrevem sobre cristianismo, sobre judaísmo, sobre islamismo e assim por diante. Nada impede que um historiador em religião, principalmente em religião, aborde ali outras religiões e religiões diferentes da sua. Veja a imbecilidade dessa âncora da emissora americana Fox News, né? Na cabecinha dela, é impossível um adepto do islamismo escrever sobre cristianismo. É impossível um adepto do cristianismo escrever sobre o islamismo. É impossível um adepto do judaísmo escrever sobre cristianismo, sobre islamismo. Que imbecilidade! Mas isso aí é a televisão. É essa pobreza que existe na televisão, tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui no Brasil nós temos aí, ó, Rede Globo, Rede Record, Rede TV News, né? Rede TV, temos Rede Bandeirantes. Veja a qualidade dos apresentadores aí, dessas pessoas, dos entrevistadores. Veja a qualidade aí nos programas de televisão. Péssima, qualidade péssima. Para uma pessoa ingressar aqui na televisão brasileira, não há concurso público. Isso não existe, né? Então ali há várias formas de a pessoa entrar na televisão. Ali por apadrinhamento, né? O pai já trabalha há muito tempo na televisão, aí o filho vem e ali já consegue entrar. Não existe concurso público nas televisões. Não existe. Ali o cara entra ou por apadrinhamento, às vezes entra por um envolvimento sentimental, né? Mulheres e homens ali, ou homens com homens, mulheres com mulheres, e entram por vários motivos, menos por concurso público, né?
Então você vê aí a pobreza dos apresentadores de televisão. Aqui no Brasil, né, em sua quase totalidade, a pobreza, né? E também nos Estados Unidos, na América do Norte. Porque essas pessoas não têm gabarito intelectual. Não tem. Um apresentador que se preze, antes de entrevistar alguém, ele tem que analisar, estudar um pouquinho ali a pessoa que vai ser entrevistada, para não falar acerca de bobagens, né? E é esse o cuidado que se deve ter, né? Mas que a quase totalidade não tem. E aí fala besteira durante as entrevistas, né? O Reza Aslan aqui deu uma lição de moral. O cara é formado em História. Ele depois fez mestrado, mais anos de estudo, e depois fez doutorado. É um cara que entende de história. Ele é um historiador. Se ele é um historiador, ele tem que fazer um estudo imparcial, neutro, sobre qualquer religião. E com certeza isso aqui está no livro dele, né? Com o título Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré. Sobre esta entrevista aqui, eu ainda vou comentar algumas coisinhas aqui engraçadas, tá? Só para você ter uma ideia, olha o que ele escreve aqui, ó. Olha o que ele diz sobre os evangelhos, ó. Ele diz assim, ó: os evangelhos não são história, não são fatos, são argumentos teológicos. Isso aqui é a pura verdade. É a pura verdade, que isso aqui eu já sei há muitos e muitos anos. Portanto, aqui, ó, me dediquei a este vídeo, né? Neste vídeo, melhor dizendo, me dediquei aqui a explicar, né, sobre essa entrevista, né, que ele teve aí com essa apresentadora, Lauren Green, que mostrou apenas a sua imbecilidade, né? Na cabecinha dela é impossível uma pessoa, um cara, um doutor em história, para ela é impossível um doutor em história, como é o caso do Reza Aslan, é impossível que uma pessoa dessa, que pertence a outra religião, venha a estudar religiões outras. Para ela é impossível. Veja a ignorância. E nessa ignorância aqui, milhões e milhões de norte-americanos caem na conversa da Lauren Green, né? Nos Estados Unidos da América do Norte, infelizmente. E aqui no Brasil também. Portanto, aí, mais um recado. Obrigado.